E hoje eu quero falar aqui para vocês um pouquinho dos sintomas mistos, né? Então, o que é isso? A criança que apresenta sintomas mistos. Dentro dos mecanismos imunológicos, que são os caminhos de ativação para uma reação alérgica, nós temos dois caminhos e um que se intercala. Então, nós temos o caminho da produção de anticorpos, né? E o anticorpo que está ligado à reação a um alimento é a imunoglobulina E, IgE, apesar da gente ter várias outras classes, né, de imunoglobulinas, IgM, IgG, IgA, a que se relaciona à alergia a alimentos é a IgE, né, que é a imunoglobulina E. Então esse é um caminho de ativação, um mecanismo imunológico mediado por anticorpos IgE, que a gente chama. E essas reações acontecem muito rapidamente na criança. É um tipo de célula que apresenta uma resposta muito rápida, muitas vezes muito forte, né, podendo levar a casos graves, inclusive de anafilaxia ou de choque anafilático, que seria o mais grave deles. Já dei a aula aqui para vocês sobre isso, né? Foi a nossa última aula. Falei sobre os sintomas IgE mediados. Então, só recapitulando, porque é importante recapitular, porque eu vou falar do misto, onde, né, os dois tipos se intercalam, se misturam um pouco. Então, essas crianças fazem esses sintomas muito rapidamente, em contato com a proteína do leite de vaca ou outra proteína alimentar, produzindo esses anticorpos. E esses anticorpos têm uma característica muito específica, né? O tipo de sintoma que eles produzem. Eles produzem placas vermelhas no corpo, que a gente chama de urticária, e podem produzir também inchaços nas partes mais molinhas do rosto, geralmente, boca e olho, né? Ficam muito inchados, é o que a gente chama de angioedema, mas outras partes do corpo também podem inchar, edemaciar. Essas são características exclusivas da reação por anticorpos, o que a gente chama de sintomas IgE mediados. Nós temos um outro mecanismo imunológico, um outro caminho de ativação, que é o caminho da ativação por células, né, que não são anticorpos, são outras células do sistema de defesa. E a gente tem várias células de defesa. Então, alguns estudos já mostram que tem a parte, né, dos linfócitos, algumas citocinas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, né? Nós temos tantas células de defesa, então esses mecanismos tardios, com reações tardias que acontecem após 2 horas do contato com a proteína do alimento, a gente chama de mecanismo IgE não mediado, porque ele não tem a participação dos anticorpos, teria mediação de células, e essas células, elas demoram um pouco mais para produzir sintomas de reação alérgica, né? Geralmente estão atrelados aí sintomas respiratórios, né? Aquele chiadinho, infecções respiratórias de repetição e sintomas do trato gastrointestinal. A doença do refluxo, quando está ligada à alergia, distensão abdominal, que é um excesso de produção de gases, a barriga da criança fica muito dura, dilatada, gases, dor, irritabilidade, muco, né, que parece uma clara de ovo que sai junto com as fezes, pode ou não ter também a presença do sangue, não é sempre que precisa ter a presença do sangue, isso é importante falar, né, mas o sangue é muito característico realmente em crianças muito novinhas, né, maior chance que seja alergia à proteína do leite de vaca realmente, ou alguma outra alergia alimentar, bem como a diarreia ou a constipação em alguns casos, é mais frequente a diarreia, mas algumas crianças, pelo contrário, prendem o intestino na reação da proteína, né, da reação alérgica à proteína do leite. Essa reação, gente, pode acontecer mesmo em aleitamento materno exclusivo, por incrível que pareça. Então, os alimentos que a mãe consome, que tem proteína do leite, mesmo passando pela digestão dela, ficam fragmentos, pedacinhos dessa proteína que chegam na sua corrente sanguínea, chegam até o leite materno, chegam à criança. E a criança mais sensível pode fazer reação alérgica à proteína do leite de vaca que veio via alimentação da mãe. A criança não reage a proteínas do leite materno, tá? Não existe alergia ao leite materno. O que acontece é porque muitas vezes, né, ou a digestão da mãe não está tão bem feita, ou a criança é muito sensível e esses pedacinhos que podem ter, esses fragmentos aí, que podem passar via leite materno da alimentação da mãe, chegando na criança, em algumas crianças pode causar reação.
Tem outras crianças que só vão fazer reação quando é dado a fórmula de leite de vaca diretamente a elas. Nunca reagiram via leite materno e quando tiveram contato com a fórmula, entram em reação. Esse contato com a fórmula, a gente tem que ter uma especial atenção, porque muitas vezes ele acontece muito cedo, de uma forma muito precoce, ainda na maternidade, e algumas vezes a família nem fica sabendo, né? Muitos relatos aí que foram descobrir depois, entraram em contato com o hospital, perguntaram se tinha sido feita essa prática, né? A criança que tem que ir para o berçário, ou às vezes é uma real necessidade, a criança tem uma queda na glicose, a criança precisa ficar internada, a mãe não, né, por alguma complicação, às vezes até do parto, não conseguiu amamentar ali logo no início, também precisa ficar internada em observação, enfim, coisas acontecem, né, gente? E aí, por algum motivo, a criança entra em contato, né, de forma precoce com essa fórmula. Às vezes a família sabe, às vezes a família nem sabe. Isso também pode ser um gatilho, né? Hoje os estudos mais recentes mostram que esse contato muito precoce com a fórmula de leite de vaca pode ser um fator que aumenta a chance, aumenta o risco da criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca. E aí nós temos uma classe de crianças que misturam um pouco esses dois caminhos, né, esses dois mecanismos imunológicos que a gente fala, e tem algumas reações um pouco diferentes. São reações, por exemplo, que têm a presença de células, mas que também podem ter a presença, a mediação ali por anticorpos. E quando esses dois tipos de ativação podem acontecer, a gente chama de mecanismo misto. Né, os sintomas clássicos desse mecanismo misto, que acontece por células e anticorpos, é muito clássico, né? O mais clássico, que o mais eu vejo acontecendo nas crianças é a dermatite atópica. Dermatite atópica, gente, ela é uma lesão de pele que é caracterizada pelo aparecimento, às vezes, de algumas bolinhas que vão, às vezes, até transformando em feridas. É um aspecto de pele muito ressecada, às vezes a pele despela mesmo, fica um grosseirão, né? Muitas mães se referem a um grosseirão na pele. Então, é uma característica realmente de uma pele mais frágil do que o normal nas crianças, né? Que já é uma pele muito sensível. As fibras estão muito abertas e, com isso, a pele perde muita água e também com a fibra mais aberta, esse contato com a proteína ali, que pode acontecer pelo meio externo, desencadeia essa reação alérgica, né? Ou mesmo a proteína que a criança ingere pode desencadear essa reação alérgica na pele, dando essa característica que é diferente da urticária. Né? A urticária é mediada por anticorpo, acontece em até 2 horas e são placas vermelhas que levantam na pele. Essa dermatite atópica é diferente, ela é uma característica mista, então ela tende a acontecer um pouco depois, né? Depois de 2 horas do contato com o alimento, ela é uma reação que acontece um pouco mais tardiamente. E a característica da pele também fica diferente, é uma pele realmente que fica parecendo mais ressecada, tem pontos vermelhos esbranquiçados, pode despelar, né? Fica mais grosseira, parecendo uma lixa mesmo, o aspecto dessa pele. É importante falar que esse sintoma, né, quando está ligado à alergia, a gente tem que entender que é multifatorial, pode ter um alimento que tem um gatilho, né, que funciona como um gatilho para começar esse tipo de inflamação na pele, mas em alguns casos não basta só retirar o alimento, a gente tem que também, né, preocupar aí com uma hidratação na pele, evitar com que essa pele que é muito sensível tenha contato com muito calor, seja no banho, seja no ambiente, né? Tem todo um processo de tratamento. Essa criança com dermatite deve sempre ser acompanhada por um alergista, gente, que é um médico especializado nesse tipo de lesão, porque realmente algumas vezes tem um comprometimento ali maior, por exemplo, essa pele que está muito inflamada, muito sensível, pode vir uma bactéria, pode vir um fungo e comprometer ainda mais aquela inflamação ali na pele. Então o médico vai analisar, vai ver se realmente é só uma hidratação que tem que ser feita e os cuidados do dia a dia, uma restrição alimentar, ou se precisa de alguma pomada antifúngica ou antibacteriana, né, para antibiótica ali, para tratar realmente aquela lesão. E esse acompanhamento quem faz, né, com maestria são os médicos alergistas, tá?